Então, estamos aqui com o André, grande garoto. Vamos falar hoje sobre jiu-jitsu, que é um esporte que acho que já vem há vários anos em ascensão, aí, crescendo cada vez mais, né? E eu sou apaixonado por esporte, né? Sempre lutei karatê e acho incrível assim o que o esporte proporciona na nossa vida, né? Eu sou uma pessoa que eu digo que se eu não tivesse praticado karatê na minha infância, eu não seria flexível, não seria forte, não seria persistente, não entenderia o que é paciência na vida, assim. Então, cara, eu quero ter perguntado de uma forma bem ampla, assim, pra gente começar nosso papo, também pra te apresentar. O que o jiu-jitsu hoje, assim, ele significa pra ti, assim, não só como esporte, mas dentro da tua vida, assim, como um propósito maior, assim, o que tu enxerga hoje nisso, assim? O jiu-jitsu, não vou dizer tudo que seria um pouco, né, exagerado, só que o jiu-jitsu, muitas pessoas vão a psicólogos, muitas pessoas vão a terapeutas holísticos, muitas pessoas precisam ter amigos para conversar nos finais de semana, para desabafar, para esparecer, para ter um momento de tranquilidade, para ter um momento de relaxamento. E acho que o jiu-jitsu, para mim, é tudo isso hoje. Eu consigo, dentro do tatame, dentro da academia, conviver com as pessoas, os meus colegas, os meus alunos, os meus professores. Todos nós criamos um ambiente, tem-se lá uma energia sensacional que eu, há 5 anos atrás, em julho, estamos em julho, completou 5 anos que eu estou treinando jiu-jitsu. Voltei, né, eu treinei judô dos 11 aos 14, aí tive uma pausa, né, da adolescência, quando a gente conhece outras coisas da vida, me desvirtei um pouquinho, mas graças a um incentivo de alguns amigos, voltei a treinar e até então não parei, voltei com o objetivo de emagrecer, que eu pesava 100 quilos, né, vi que minha saúde estava sendo debilitada, então investi de novo na arte marcial. Hoje tu pesa quanto? Hoje eu tô com 76 quilos. Que legal. Mas esse investimento na arte marcial foi inicialmente em função da saúde, né, que eu vi que tava já acontecendo alguns problemas de saúde que eu não tava, para um guri de 21 anos não era bom. Aí só que a paixão foi tanta e a cada passo que eu dava eu vi que eu podia dar um passo a mais, que comecei a desenvolver o projeto social com meu professor. Eu, como faixa branca, não poderia dar aula, então eu convidei meu professor na época, o Marconi, para ministrar aulas comigo num projeto social ali da Escola de Maia Bertoia. Então esse projeto vive até hoje, fazem 5 anos. Então, do emagrecer, fui para dar aula, fui me graduando, hoje sou faixa roxa, tenho turma de adultos, tenho turma infantil, então eu não consigo imaginar minha vida sem jiu-jitsu. Sem o Gil, né? Não tem como. Legal. É bem legal a tua história de saber que foi pela saúde, assim, né? Porque muitas vezes, que nem a gente, eu via muito isso no karatê, meu mestre sempre falava, cara, se tá querendo aprender a brigar, aqui não é o lugar certo, né? Com certeza. Não é aqui. Com certeza. E acho que o Gil passa muito isso com o projeto que vocês têm ali, que acho bem legal também das crianças. Eu já dei aula para crianças também, sei como é difícil hoje a nossa comunidade, a falta de conhecimento no Brasil, né? Ela vem dos nossos berços, assim, às vezes as pessoas dizem, eu preciso me reeducar a minha alimentação. E eu falo, cara, não, a gente está se educando, a gente não sabe nada sobre alimentação, a gente está aprendendo agora. A alimentação que a gente tinha 100 anos atrás não é a mesma, é totalmente diferente hoje, né? Teve várias revoluções, assim, e hoje as coisas estão tudo muito fáceis, mas ao mesmo tempo difíceis, né? Porque a gente tem o industrializado, tem o refri, tem aquilo aí, que nem tu falou antes, de repente, de fato, tu não tinha te encontrado ainda, né? Não tinha um propósito, algo, um esteio na tua vida que seria a tua base, e aí hoje se tornou, né? Na verdade, não é nem o Gil, é tu mesmo, né? Sim. Porque tu tem algo que tu gosta e que tu pratica. Então o Gil é mais uma ferramenta, assim como tem alguém que se encontra no futebol ou no outro esporte. Exato, claro. Mas o que eu queria que tu falasse mesmo em relação a isso, assim, é de forma bem filosófica até, mas em relação a essa tua luta lá da faixa branca até a faixa roxa, né? Tipo, que tu ainda não chegou na preta, mas tá quase, mas tu vê essa evolução lá quando tu não fazia o Gil e depois, assim, como seria uma analogia, assim, da vida com o Gil em relação aí da faixa branca até lá, porque nem tu falou antes na nossa conversa ali, muita gente acha que vai praticar o jiu-jitsu e vai sair faixa preta na semana seguinte. Sim. Só que ele chega lá, ele vê que ele não consegue e ele desiste. Que é difícil, se frustra Isso acontece com o cara que quer emagrecer, com o cara que começa a trabalhar, com o cara que está começando a faculdade, ou se formou agora, ou está começando a academia. Ele sempre acha muito difícil, porque realmente ele ainda não é capaz de ser faixa preta, ou que nem eu falo lá na academia. Às vezes o cartão não tem capacidade de correr no 20 km por hora, mas será que a gente não pode caminhar? Quem sabe a gente não vai trotar, caminhar inclinado, vamos caminhar e pausar, tem vários métodos, né? Então, em relação à vida, assim, ao Gil, assim, o que tu pode dizer sobre essa caminhada da faixa branca até hoje a faixa roxa? Bruno, eu nunca tive, te dizer bem sinceramente, assim, do fundo do coração, eu nunca tive o objetivo de ser faixa preta. Eu não tenho objetivo, eu tenho um sonho de ser faixa preta. O meu objetivo é evoluir a cada dia.
Porque ser faixa preta, por ser faixa preta, hoje em dia... Só botar a faixa agora, né? Cara, hoje em dia, eu tava até lendo uma entrevista antes de ter vindo do Fábio Gurgel, que é uma referência no jiu-jitsu hoje, ele tava comentando que antigamente, anos 90, anos 2000, o jiu-jitsu era muito competitivo. Então o jiu-jitsu era aquela coisa bruta, ou tu ia pra competir, a época dos pit boys, sabe? Aquela coisa, orelha estourada, as parabólicas, aquela coisa mais brutamonte, assim. E aí foi evoluindo com o tempo, e aí se tornou uma coisa mais familiar, vamos dizer assim, mais amistosa, educacional, colocaram turmas de crianças, e assim foi se vendo que não é aquela coisa só da grosseria, que o jiu-jitsu é uma arte suave, né, que ela foi inventada pelos japoneses, adaptada pelo Hélio Gracie, que é um senhor alto, mas bem magrinho, fraco, que adaptou o esporte jiu-jitsu para pessoas fracas que nem ele, através de alavancas, através de torções. Então o jiu-jitsu em si não é um esporte de fazer força, é de técnica. Então um técnico sempre ganha do mais forte. E tu me perguntaste antes que o jiu-jitsu mudou na minha vida. Com certeza, desde que eu pratiquei o jiu-jitsu, eu me formei, eu consegui um emprego num banco grande, eu me demiti para fazer um intercâmbio. Então eu vejo que desde que eu comecei o jiu-jitsu eu só cresci pessoalmente, vamos dizer assim, porque o jiu-jitsu nos coloca todos os dias, em todos os treinos, em diversas situações desconfortáveis, em diversas situações que às vezes tu não sabe se vai sair, e às vezes tu te arrepende de ter ido treinar, de tão desconfortável que foi aquela situação. Muita gente desiste, muita gente não volta atrás, não volta a treinar. Então acho que o principal diferencial que eu tive nessa minha caminhada foi continuar. Tive várias lesões, estourei dedo, estourei joelho, não estourei as orelhas, mas que é o que todo mundo pergunta, tuas orelhas nunca estouraram? Não, nunca estourei, porque se tu olhar o Rickson Gracie, que é uma sumidade no esporte, só estoura a orelha quem é ruim, né? Diz ele, se tu é bom tu não deixa chegar perto da tua cabeça, não deixa estourar as tuas orelhas. Isso eu sempre tive na minha cabeça, então sempre afastava as pessoas da minha cabeça, e sempre afastar as pessoas da cabeça significa distanciar as dificuldades, entendeu? Mesmo com todas as adversidades que a luta nos impõe ali no dia a dia, a gente consegue ganhar, a gente consegue superar aquele desafio, mesmo que não seja na hora. O desafio que eu tinha de perder, de emagrecer dos 100 quilos, eu sabia que não era em uma semana, um mês, 2 meses que eu ia ter uma vida saudável. E esse processo é doloroso, vamos dizer assim, né? Que eu tive que abdicar de comer as besteiras que eu comia, porque daqui a pouco começou a prejudicar no meu desempenho nos treinos a minha alimentação. Mas tu descobriu novos prazeres, né? Mas outros prazeres que era viver melhor, vencer, tu dorme melhor, se torna mais forte, se torna mais flexível, tua autoestima melhora, tua confiança, que isso é muito importante que a gente aborda para os pais das crianças, que a gente ensina nessa idade dos 10, 11 anos que está começando a adolescência, a importância de tu praticar uma arte marcial, se tornar confiante, tua autoestima subir, aí tu já evita se tornar um brigador, porque só briga aquele que não tem autoestima, aquele que não tem confiança em si mesmo, porque todo lutador que tem confiança em si mesmo não precisa brigar para provar nada para ninguém. Exatamente. Tive situações já que me botaram na parede, era muito fácil dar um soco, empurrar, mas eu preferi me manter calmo porque eu sei da minha capacidade, e é isso que a gente tenta passar para as crianças, que quem luta não briga, né? Então, a cada dia é um desafio. E as situações do jiu-jitsu são totalmente adaptáveis para a nossa vida, né? Porque assim na faculdade diversas matérias difíceis e obstáculos de entrevistas de emprego que as pessoas às vezes têm que fechar a porta porque às vezes não é a tua hora, só que é muito fácil tu entrar na tua zona de conforto, tu desistir daquilo, não tento mais, não me querem mais, não preciso agradar ninguém, mas não é assim que funciona, eu acho. Se eu tivesse vestido essa camisa da zona de conforto e ficado em casa, não deu certo, vou desistir, vou tentar de novo, não deu certo, vou desistir. Então acho que é isso que o jiu-jitsu nos ensina, né? Que todos os dias tu pode ser uma pessoa melhor, tu pode ser um lutador melhor, tu pode aperfeiçoar aquela tua técnica, e tu aperfeiçoar a tua técnica, tu aperfeiçoar a pessoa que tu é, né? Tu buscar a tua evolução não só na luta, mas como pessoa, em questão de caráter, de respeito, de disciplina, de educação, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa ética. Todos esses valores estão intrínsecos dentro do jiu-jitsu, né? Não é só entrar, cumprimentar e ferro na boneca, e armlock e baiane derrubar os caras, né? Que muita gente pensa que é, né? Só que eu acho que o diferencial que eu tive foi desde o início, graças aos meus professores que me instruíram muito bem nisso, graças aos meus colegas de treino, que eram pessoas que tornavam o ambiente agradável de se treinar, porque a gente sabe que às vezes algumas academias talvez não tenha um ambiente para aquela pessoa. Essa experiência boa, né? Exatamente. Então, às vezes,
pode ir lá na minha academia alguma pessoa e não se enquadrar no nosso sistema, não se enquadrar na nossa filosofia, e não tem problema. Existem outras academias com outros pensamentos, né? Com enquadramento, né? De competição mais forte, o pessoal mais voltado para a parte, né, das competições, mas ali na nossa academia a gente quer unir pessoas com diferentes objetivos numa união só, entendeu? Com todo mundo junto, caminhando junto para atingir diversos objetivos. Então, quando a gente fala, ou todos evoluem, não existe uma opção de dois evoluir. Como eu sempre falo, é plano A, né? Não tem Só essa. Tem plano A, não tem Só tem plano A. Ou todos evoluem, ninguém vai ficar para trás. Se um ficar para trás, todos voltam para pegar aquele e levar junto. Legal. Eu acho que é muito legal isso, que a palavra luta, né? A vida, quem independente se tem 16 anos ou tem 60, deve lutar sempre, né? Porque várias filosofias, né? Tanto o budismo quanto até ensinamentos até de samurais no Japão falavam muito disso, né? Se tu largar a espada, a tua vida acaba, né? Tu pode até estar ali em pé, mas de repente tu não está acordado, né? Tipo, a gente precisa acordar para a vida, para lutar por ela, né? E muitas vezes eu acho que, tanto que depois eu vou te perguntar sobre as crianças, mas tem gente às vezes com 40, 50 anos que ainda não se encontrou dentro de si, sabe? Que não tem um esteio, assim, algo... Achei muito legal isso que tu falou, cara, de repente a tua vida tomou um rumo bem legal quando tu achou algo que te tornava melhor. Exato. Tipo, tu encontrou o Gil, tipo, e muitas vezes a gente se foca muito no trabalho, né? A gente só trabalha para ganhar dinheiro, para sobreviver. Eu falo muito nisso e vou falar num livro que eu vou escrever, que é sobre o modo sobrevivência, né? Às vezes a gente tá no modo sobrevivência, tu não tá tentando evoluir, que hoje as pessoas falam em zona de conforto, né? Que realmente é onde tu se sente seguro, é o modo sobrevivência. Eu só preciso dormir para descansar e comer. Exato. E tentar sentir prazer de alguma forma, seja comendo, ou é sexo, ou comida, ou comprando um novo carro, ou sentir prazer, né? Mas eu acabo não se sentindo realizado, porque que nem tu falou, cara, não adianta eu só amarrar a faixa preta na minha cintura, entende? Eu falei até na entrevista que a gente estava conversando com um outro esportista, que não adianta eu ir lá na Tailândia agora, de repente, né? Será que eu não vou ir lá acima do meu peso, ansioso pra caramba, sem propósito nenhum, vou chegar lá, talvez não vou nem entender a beleza que tem lá, sabe? Sim. Então, tipo, às vezes a gente acaba, eu quero comprar o carro, eu quero aquilo, mas não entende que, ou eu quero a faixa preta, ou quero participar daquela competição, mas a gente acaba esquecendo que todos os dias é um dia de se preparar para se tornar melhor, né? E não só sentir prazer, né? Porque tu pode ir lá também no lugar onde no tatame lá e sentar com o teu colega e todos os dias ir lá e só conversar com ele. Exato. Vai ser bem prazeroso. E tem gente que vai lá nem treina e fica só tomando mate lá, sentindo aquela energia do treino, gritando para um, faz isso, faz aquilo, e fica nisso. E aí acaba que de repente ele deseja a vida inteira ter se tornado um faixa preta, ele olha pra trás, passou 10 anos e ele só foi lá pra conversar, por exemplo. Ou às vezes academia, o cara vai lá, não faz muito bem, ou alimentação. Não, ele se rende àquela zona de conforto e realmente se rende, né? Porque ele não luta mais. Então, tipo, não tem como ter motivação se tu não souber pelo que tu quer lutar, né? Exato. E acho que nada melhor do que lutar pra ser melhor a cada dia, como tu falou, né? Sim. Então, tipo, em relação a isso que a gente tá falando, né? Das faixas, assim, aquilo que tu disse, né? Tu deu um passo e tu viu como tu era capaz de dar o próximo passo, né? Acho que isso é muito legal, porque hoje muitas pessoas elas são muito imediatistas, né? A gente quer ir na academia, muitas pessoas viram meus cases também, que o cara perdeu 40, 50, 30 quilos. Ele chega lá e acha que de repente eu vou tocar nele e ele vai, né? De repente vai no Gil também, eu vou tocar em ti e vou ficar faixa roxa, vai né? Aprender já. Infelizmente, o que eu acho bem legal aí nesse sentido agora, felizmente, é que a gente não pode tocar no cara e tornar ele melhor, mas a gente consegue mostrar para ele que ele deve ter autonomia, né? Que eu acho que é isso que vocês têm gerado nas crianças, né? Ter essa comunidade, criar um ambiente favorável para que todos sejam vencedores, né? E consigam enfrentar a si mesmo, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho do projeto, principalmente das crianças, que eu acho que é algo bem legal. A gente fala de crianças porque a criança ela tá muito, às vezes, ingênua, ela sonha muito e tal, mas essa tua resposta provavelmente vai valer para muitos adultos também que estão nos assistindo, de 40, 50 anos, que sempre há tempo para ele se encontrar, independente se ele tenha mais 10, 20 ou 50 anos de vida, agora é a hora dele botar a faixa branca, ter humildade de seguir lutando, né? Sim. Em relação às crianças, assim, o que tem sido essa experiência para ti, assim, de estar trabalhando com elas, assim? Se quiser falar um pouquinho do projeto também. Claro, é transformador, eu diria, Bruno. Desde que eu comecei o projeto há 5 anos atrás, eu treino há 5 anos e o projeto existe há 4 anos e meio. Né? 6 meses de treinamento eu já
Já tomei a iniciativa, que eu já conhecia a escola, já conhecia a diretora, fiz a proposta, na hora elas aceitaram, e na outra semana conversei com o professor, ele aceitou na hora. No mesmo dia conseguimos tatames, conseguimos as parcerias, conseguimos os kimonos, e não deu um mês, tudo já estava organizado, nós já estava dando aula ali para... Começamos com 16 crianças, se eu não me engano. Legal. Começamos com um tatamezinho, aqueles de colchonete, uns cobertor, mas a gente tem um jeito, o importante é treinar. E a primeira leva de crianças a gente pediu, conversou com a diretora e pedimos até a gente pediu 16 na época, a gente pediu as 16 mais problemáticas, vamos dizer assim. As 16 crianças... Tinha mais dificuldade, mais relação. Exatamente, de mais difícil lida assim na se escola. Se relacionar com os professores. Porque são crianças em vulnerabilidade social, né? Às vezes sem pai, sem mãe, criados pelos avós, pelos tios, vários problemas sociais com drogas, então as situações das mais terríveis possíveis. A gente abraçou essas crianças e com o tempo a gente foi percebendo que o jiu-jitsu a gente não estava ali para ensinar as posições em si do jiu-jitsu, entendeu? Às vezes a gente estava ali, tem o caso do Jojo, que era uma das primeiras crianças que começou a treinar conosco, ele não tinha pai, não tinha mãe, era criado pela avó, que não dava muita atenção para ele, então o Jojo era um que todo o treino se machucava, tinha uma lesãozinha, a gente chegava lá no Jojo, o que foi? Machuquei aqui, a gente ia lá, dava um abraço no Jojo, fazia uma massagenzinha, dizia que curava, voltava a zero, né? Então às vezes a gente viu que às vezes aquelas crianças estavam precisando de um carinho, sabe, de uma atenção, de alguém se importar com eles, de alguém dizer muito bom, excelente, ou não, tá errado, às vezes impor limites, né? Porque dentro da arte marcial existem os valores. Respeito, disciplina e educação eram os 3 que a gente mais pregava dentro do tatame. Então, às vezes, tu impor limites para aquelas crianças era uma coisa que elas nunca tinham, ninguém tinha imposto para elas. Então, às vezes, nós estava lá com um papel meio de carrasco, meio de vilão na visão delas, só que hoje muitas delas que nos odiavam, às vezes, por ser meio ríspido, que era necessário, nos agradecem. Tem as 3 irmãs lá, as irmãs Quevedo, que treinam conosco, elas foram na 2ª turma de jiu-jitsu que a gente começou. Elas são campeãs em todos os campeonatos que elas lutam. Todos. Tem a Amanda, que tem 9 anos, a Manu tem 12 e a Evelyn tem 13 ou 14 anos, agora não me lembro. Elas começaram 4 anos atrás, um ano depois de começar o projeto, e a gente percebeu que a gente não tinha ambições de pegar campeões, de transformar aquilo ali, fazer a criança virar um faixa preta e ter a própria academia. E posicionar ela pra vida, né? Colocar ela dentro do mundo e mostrar outra perspectiva de mundo que às vezes elas não tinham, entendeu? Porque às vezes elas viviam dentro da vila delas, ali da comunidade delas, e tinham as referências que às vezes não eram boas, muitas vezes não eram boas. A gente tentava mostrar outro caminho para elas, com respeito, com disciplina, com educação, sendo uma pessoa honesta, correta, tu pode chegar muito longe, né? E eu pego o exemplo dessas 3 irmãs porque elas estão hoje conosco, continuam, né, não pararam de treinar, elas são campeãs, a gente pede para elas puxar treino, elas puxam treino, elas conseguem puxar treino de adulto, já com 12 anos, 13 anos, já tem capacidade de puxar treino de adulto. Claro que a gente está sempre junto para supervisionar, para ter a orientação, né, de alguém mais técnico, mas ela já tem essa capacidade. E quando entra uma criança nova, que às vezes ainda a gente busca outras crianças do projeto para incluir na turma infantil ali da Gueto, elas acolhem de uma maneira que a gente chega a se emocionar, né? Porque foi a mesma maneira que a gente acolheu elas, que a gente ensinou para elas, elas têm a mesma paciência e a mesma dedicação para ensinar para essas crianças novas que entram o jiu-jitsu, sabe? Ensinam desde amarrar o kimono, amarrar a faixa, cumprimentar o tatame para sair, cumprimentar o tatame para entrar, pedir licença para os professores, não ensinar as posições em si. Ensinam toda a essência, né, do esporte. Isso aí que é o mais legal. Cara, é o mais inspirador, né? E eu digo para todo mundo que tem intimidade comigo, me conhece, sabe que eu tenho um marco na minha vida, que quando eu comecei o projeto, eu era uma pessoa, era o André, e depois do projeto é outro André. Antes do Gil, depois do Gil. Não digo nem do Gil, mas do projeto. Do projeto, de tu ter o contato com essas crianças, porque é um mundo totalmente diferente do meu, por exemplo, né? Eu sou uma pessoa, graças a Deus, bem instruída. Tem outras oportunidades. Tive outras oportunidades na vida, soube aproveitar elas e tive o contato com essas crianças que não tiveram as mesmas oportunidades que eu na idade delas. Entendeu? Às vezes elas na idade delas já passaram por muito mais sufoco do que eu passei e que talvez irei passar. Então a superação delas, às vezes tem que... Criança de 12 anos cuidando de criança de 5 anos em casa e fazendo comida, limpando a casa, sabe? Tendo responsabilidade. Os adultos, às vezes. Entendeu? Às vezes a consciência que elas têm que nos impressionava. Então eu digo que eu não sei se eu não aprendi mais do que ensinei.
para elas, né? E o jiu-jitsu foi só essa ferramenta de ligação entre nós, que eu me sinto muito orgulhoso de estar lá dentro da Gueto e de ter o Marconi como professor, meus colegas de treino, tudo, porque eles dão todo esse amparo, né? Porque eu treinei em outras academias e não tive esse mesmo amparo, talvez porque a minha filosofia não batia com as dos outros professores, perfeito. Só que ali a gente encontrou uma sinergia, né? Sensacional. A tua família ali. Exatamente. Isso que tu falaste antes dos adultos, o meu professor Marconi, ele começou jiu-jitsu com 31 anos. As pessoas acham que tá tarde, ele começou com 31, hoje ele é um faixa preta, deve ter uns 45, 46 anos. E às vezes as pessoas veem na TV os campeões mundiais com 18, 19, 20 anos e acham que, putz, se eu não comecei com 9, 10, eu não vou ser campeão. Tu vê que a pergunta é sempre a mesma, né? Tipo, há quanto tempo eu vou demorar para emagrecer? Quanto tempo eu vou demorar para ser faixa preta? E aí achei legal o que tu falou, que o foco não é a faixa preta, né? Não, o foco é a evolução. É se tornar um jiu-jiteiro, né? Ou é se tornar saudável e não... Se tornar um lutador, se tornar uma pessoa melhor. Uma pessoa que luta, uma pessoa que porque a faixa não tá... A faixa ela não contempla só o melhor lutador, o que faz as melhores técnicas, né? A faixa azul, faixa roxa, marrom, preta, ela contempla a pessoa. Entendeu? A pessoa em si, não o lutador. O lutador está dentro da pessoa. Então, tu ser lutador, tu ser é que nem eu falei antes, os valores, os princípios. Então, faixa preta vai muito além de tu saber as posições, de tu participar de campeonatos, de tu ganhar campeonatos. Vai de tu ser um exemplo, de tu ter deixado algum legado para trás. Né? Então, é isso que eu busco e é isso que acho que me inspira e que motive, que é que eu só vou parar de treinar quando acontecer um acidente grave comigo, né? Ou quando eu morrer. É legal isso, porque a ideia da Semana da Saúde até em criar é trazer essas histórias como a tua, assim, porque muitas vezes a gente para assistir um filme legal ali no Netflix, a gente para ir curtir com os amigos, que nem eu falei, a gente fica às vezes marcando o próximo churrasco, o próximo momento de sentir prazer, mas a gente tem que parar para refletir que a gente pode ser mais, né? Porque muitas vezes eu tô levando uma vida dentro de uma zona de conforto, almejando ser faixa preta, ou almejando emagrecer, ou almejando ter um emprego melhor, ou um dia a dia melhor, e eu acabo desacreditando por os meus valores, às vezes estarem perdidos, ou até as minhas crenças, eu acabo não acreditando, né? Então, às vezes, como o jiu-jitsu é uma ferramenta para fazer, talvez, resgatar essa confiança, essa fé, essa autoconfiança, e hoje eu luto muito para buscar autodesenvolvimento para mim, para poder ajudar a desenvolver outras pessoas. Eu sempre falo, né, se tu me perguntar o meu propósito de vida, é tornar o ser humano mais inteligente, mais paciente, mais saudável e mais forte. Porque se a gente conviver só com pessoas fracas, a gente se torna fraco. Então eu, quando vejo um faixa branca lá na academia, um sedentário, eu vejo a oportunidade de tornar ele um indivíduo mais saudável. Então ele é o cara que dá vida pro meu sonho, que é tornar o mundo melhor. Sim. E é que nem tu vê um faixa branca, tu vê, pô, esse cara vai se tornar, uma hora ele vai se tornar um faixa preta, ele vai se tornar melhor. E tem gente que às vezes não vê isso, às vezes até profissionais, ou até de repente até professores de Gil, de repente o cara, pô, mais um cara aí que não sabe, que é preguiçoso, ou uma criança que tá nas drogas, ou sei lá. Eu, quando enxergo alguém assim, cara, eu vejo a oportunidade de a gente mudar o mundo. Porque hoje, vou te dizer, tá cheio de oportunidade de mudar o mundo dessa forma, porque tá muita gente perdida, né? Então, acho que o esporte é uma ferramenta, o exercício físico em si, e principalmente criar isso que tu falou bem legal, cara, eu chego lá e tem uma família, um ambiente favorável, que as pessoas falam o que tem que falar, que elas elogiam quando tem que elogiar. O mundo tá muito duro, né? As pessoas às vezes ficam com inveja e não elogiam. Exato. As pessoas veem o outro errar e dão risada ao invés de levantar. Então, nós construímos um mundo como se fosse um colegial, né? Parece que é um monte de criança vivendo, ou às vezes até zumbis, assim, tá todo mundo cuidando do seu e a gente esquece que a gente está dividindo o mesmo universo, que a gente divide o mesmo lugar, né? O ser humano foi feito para conviver em sociedade, né? Pra gente construir uma comunidade melhor, né? O que tu diria, assim, mais sobre essa inspiração e essa motivação diária, assim, de como o cara não desistir, né? Eu sei que isso é muito pessoal, mas de uma forma ampla. Tá, tu chegou lá, passou da faixa branca, tá aprendendo, mas e o que faz resgatar o cara para ele seguir lutando? Não é só a faixa preta, né? Mas o que tu acha que pode fazer com que tu ajude pessoas que estão nos vendo agora a seguir a sua graduação, ou seja, o seu dia a dia, né? Às vezes o cara já perdeu um pouco de peso, ele quer perder mais, buscando saúde, felicidade, né? Às vezes ele sente que poderia ser mais feliz, ele sente que tem um potencial maior, ele até conquista um pouco, mas ele acaba, né, entrando numa monotonia e criando uma nova zona de conforto, né? Então, o que tu acha que pode inspirar, assim? Tu viver o dia, viver um dia depois do outro, porque tu, que nem tu falaste, almejar a faixa preta, almejar a faixa marrom, almejar ser um grande campeão,
Tu pode almejar, só que tu viver em função daquilo não te faz bem, porque vai ter dias Pode que estar tu distante, né? tá muito distante, parece que tu nunca vai chegar e isso vai te frustrar e isso tu vai acabar te desestimulando e muitas vezes a vontade de desistir ela vai te consumir e a probabilidade de desistir é grande. Então se tu viver um dia depois do outro, tu vai lá treinar, não deu certo as tuas posições, não deu certo teu treino, tu não gostou, tu não se sentiu bem, vai pra casa, dorme, te alimenta, descansa, outro dia tem de novo. Eu acho que viver um dia depois do outro que é mais fácil de tu construir, né, a pirâmide, porque às vezes as pessoas pensam muito lá na frente e esquece de ver o agora, né? Então tu esquece de ver o agora, tu tá lá, aí tu chegou lá na frente, tu tá pensando lá na frente, aí tu tá sempre pensando no próximo passo, quando tu não viveu o passo que tu tá presente hoje, né, que é a tua faixa branca. Se tu tá começando agora, se tu tá faixa branca, 1 grau, 2 graus, tu tem um momento. Tu tem que viver o teu momento de faixa branca. Assim como eu vivi o meu momento de faixa branca, vivi o meu momento de faixa azul, de faixa roxa, tô vivendo. Por isso que tu evoluiu, né? Exatamente. E a faixa, quando eu tava conversando com o Carlinhos, cara, passou-se o tempo, olha quanto tempo passou, mas parece que foi ontem. O cara tava começando lá brincando, faixa branca, se cagando a palma, sabendo o que tava fazendo lá, saía todo lanhado. Aí hoje o cara consegue desenvolver uma luta técnica, uma luta bonita, sabe? Que coisas que o cara sonhava há 5 anos atrás, hoje já tá acontecendo. Então, eu acredito que o viver o dia é o mais prazeroso e é o que dá mais resultado, porque tu aproveita o momento. Legal, né? isso. Tu não fica só almejando no futuro, tu não fica só com aquela perspectiva frustrada muitas vezes. Então tu vive o dia que é mais fácil de tu chegar mais longe. Né? Conversando assim contigo, eu penso assim, ó, não tem, acho que coisa mais especial na nossa vida do que o teu momento, né? Exato. É o teu momento, quando tu, que nem tu falou, antes de ir pro Gil, tu se alimenta, tu curte ali, tu faz vai aquele ritual, música, exato, né? curte tua música pra te inspirar, sabe? O teu momento, a gente não tá sabendo, às vezes, acho que viver, né? O ser humano hoje exato. parece que não tá pode sabendo. ter pai contigo, pode ter mãe, pode ter esposa, pode ter filho, mas é só tu que convive contigo mesmo todos os dias e vida. toda a hora. É louco, né? Então tem que aprender a se relacionar, né? A gente às vezes discute muito com a gente na mente, se exato. cobra demais ou acha que não é capaz, então... Acho que é bem legal, acho que vale a pena ir conhecer também o trabalho de vocês, né, do Gil. Com certeza. E, cara, acho que buscar isso, né, aprender a se relacionar consigo mesmo pra ver, cara, hoje foi um dia difícil, ok, mais um dia difícil, tá chovendo, tá sol, né, vamos enfrentar aquilo e fazer do melhor de tudo isso. E, cara, bem legal, assim, a nossa conversa. Eu quero poder ir lá também pra gente trocar ideias, claro. assim, do Gil. E depois a gente pode passar o contato pra galera que assistiu também, que quiser ir lá praticar, assim. E achei legal aquilo que tu falou também sobre isso, né? De que a gente às vezes deposita a nossa felicidade em metas, né? A gente já falou isso em outras conversas. E toda vez que tu atinge a meta, tu empurra a tua felicidade lá pra frente. Daí tu só é feliz por momentos mesmo. E tu nunca vive ela plenamente. Tu não entende que, de repente, felicidade é tu tá vivendo os teus momentos. Seja um momento difícil, mas é teu, né? É o teu tempo que tá passando e tu tem ele pra viver, né? Faça o melhor dele, né? Seja protagonista dessa história, né? Acho que o Gil ensina isso pelo que tu vem falando aí. É bem isso, né? Tu se torna o teu construtor, né? Tu que tá construindo ou não, né? Se tu for... Tu pode ter um adversário, tu vai ter um adversário na hora da luta, mas a luta é contigo mesmo a todo momento, né? Todos os dias, né? Cara, obrigado pela mensagem. Obrigado, e vamos mexer. Os. Valeu.